Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast Conversa Oeste, aqui do Jornal do Oeste. E hoje a nossa convidada é Tainara Gotardi. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Joana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A Tainara, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e nutrição estética e também em outras especializações na área clínica comportamental. E hoje o nosso papo é para falar sobre a cafeína, tão amada pelos brasileiros, né, Tainara? Sim, eu também amo cafeína. Você ama cafeína Ah, eu também? adoro. Hoje eu tomei umas 3, 4 xícaras de café. É muito comum para quem trabalha em consultório, escritório. Hoje em dia todo mundo tem aquela xícara de café do lado e quando viu acaba tomando. Então, por isso que eu achei o tema de hoje tão interessante. A gente entender mais o que está por trás desse cafezinho e outras substâncias que tem cafeína também. Exatamente. Então, só para a gente começar a contextualizar. A gente tem cafeína em chás, guaraná. Que mais que a gente encontra cafeína de forma natural? Na maioria dos refrigerantes, eles têm um pouco de cafeína. O chá, principalmente o chá verde, o chá mate, o chá preto, contém cafeína. O nosso café, até uma curiosidade, até o café que é descafeinado, ele contém cafeína. Muitas pessoas tomam muita quantidade achando que por ser descafeinado não vai ter. Tem bem pouca porcentagem, 1 a 3%, mas acaba tendo também. Para aquelas pessoas que não podem, por exemplo, uma gestação de alto risco, é interessante cuidar disso. O cacau, o chocolate, 70%, ele também tem cafeína, mesmo se for mais alto o teor de cacau. E os energéticos, a maioria também contém cafeína. Alguns doses menores, parecidas com a de uma xícara de café, e algumas doses bem grandes, que equivaleriam até 2, 3 xícaras de café. E aí, vamos contextualizar que também a gente vai falar sobre a cafeína, tanto na parte de esportiva, né, na área esportiva, quanto no nosso dia a dia, nesse consumo do nosso ao dia a dia do trabalho, enfim, por aí vai. Então, qual que é a dose adequada para ingestão de forma saudável? Uma curiosidade também, nós temos pessoas que são metabolizadores lentos e os metabolizadores rápidos da cafeína. E isso a gente só descobre na prática ou por teste genético. O metabolizador lento é aquela pessoa que tomou a cafeína e ele não consegue, ele se tomou à noite, ele já vai ter uma dificuldade no sono, na qualidade do sono, às vezes insônia. Então ele não tem tanto um gene que é o que vai modular essa questão da cafeína no nosso organismo, então vai demorar para metabolizar. E o metabolizador rápido é aquela pessoa que metaboliza rápido a cafeína por conta do gene também, que vai modular uma enzima que nós temos no fígado. E é aquela pessoa que diz que toma o café à noite, mas consegue dormir. É aquela pessoa que consegue tomar uma xícara grande de café e não tem tanta ansiedade ou agitação, enquanto o metabolizador lento já sente isso. Então, depende um pouco a dosagem de acordo com quem que é essa pessoa. Também tem a questão da se essa pessoa tem gastrite, azia, algo que ou é uma gestante. Então, alguns quadros também são mais específicos. Mas a dosagem geral seria entre 200 miligramas a 400 miligramas de cafeína. No máximo essas 200, mas para o pessoal até ter uma noção. Uma xícara de café tem uma média de 80 miligramas de cafeína. Então, 200 ml de refrigerante tem uma média de 20 miligramas. Então, a gente, às vezes, tomou um refrigerante zero no almoço, tomou 2 xícaras de café de manhã, então já são 20, mais 80, mais 80. Então, acaba sendo fácil, rápido de ter essa quantidade. Até o tererê, chimarrão também contém na erva. E essa é a dosagem máxima indicada. E quais podem ser os malefícios se ultrapasse esse limite aí saudável? Principalmente ansiedade, ainda mais nos dias de hoje que essa questão de o mundo acaba tudo muito rápido, acelerado, as pessoas já têm uma predisposição à ansiedade, então a cafeína, por ativar essa questão de energia, ela aciona o nosso cérebro para agir de uma maneira mais rápida. Então, pode causar ansiedade, palpitação, taquicardia, aumento da pressão também arterial se for consumido alta dosagem, mas também por muitos dias, muitas vezes atacar mais ainda sinais de gastrite, azia, para aquela pessoa que já tem essa tendência também. Então, esses são os principais sintomas que você está excedendo essa dosagem. E fora os sintomas de sono, a insônia, piorar a qualidade do sono, que também é algo muito comum. Se sentir, dormiu à noite e sentir que acordou com aquele sono mais leve. Não foi aquele sono tão profundo, tão reparador, também seria um indicativo. Você já comentou antes que as gestantes com certo risco de gravidez devem evitar o consumo de cafeína. E pessoas com problemas cardíacos ou outras questões de saúde também devem evitar o consumo? Também sempre
tanto gestantes, mesmo se não ter um risco na gestação, mais ainda se tiver lactantes também durante a amamentação não indicado, e a maioria dos tipos de problemas cardíacos, mesmo quando já controlados, é interessante evitar ou moderar. Então, sempre o médico que faz acompanhamento, esse acompanhamento mais individualizado, ele vai ter uma recomendação, e com base nessa recomendação, nós podemos ajustar em cima disso a suplementação de cafeína, se for o caso, ou não, a quantidade de cafeína que vai vir através dos alimentos, das bebidas na rotina também. E como que é o seu acompanhamento nutricional em relação ao consumo de cafeína para as pessoas que fazem atividade física ou não? Eu adoro trabalhar com performance e nutrição esportiva, que a gente estava conversando antes, que é uma das áreas da nutrição que eu mais gosto. E quando nós pensamos em performance, um dos suplementos que mais tem comprovação científica, que é mais estudado pensando em ativar esse atleta no treino, em dar esse pico de energia, é a cafeína. Então, eu utilizo ela como um suplemento no pré-treino, mas a cafeína é uma cafeína sintética quando vem da suplementação. Então, tem a cafeína que nós tomamos no café, que vem do grão, e a sintética, que é feita em laboratório, que vem através do suplemento. E eu gosto também de modular a quantidade de cafeína que o paciente vai estar ingerindo através de saber o consumo que ele tem normalmente no dia. Então, quando é através de suplementação, converso com ele para ver qual que vai ser o horário de treino. A cafeína tem uma ativação maior, sempre utilizando 1 hora antes do treino. E de acordo com a quantidade que nós utilizamos no pré-treino, se foi o caso, mas não é para todas as pessoas, então há uma suplementação de cafeína que já foi 100 miligramas de cafeína no pré-treino, que foi às 8 horas da manhã. Então, eu sempre dou uma orientação. No caso dessa pessoa que tem uma dificuldade em dormir bem, então já utilizou 100 miligramas, no máximo, então mais 100 miligramas no dia, para fechar a dosagem de 200. Então, no máximo, mais uma xícara de café no pós-treino, por exemplo. E aí já seria a quantidade ideal. Então, busco sempre orientar essa questão de bebidas e, quando é através da suplementação, personalizar bem certo as quantidades. E como que ela funciona no organismo por ser tão estimulante para exercícios físicos? Ela é muito estimulante, tanto que isso é um dos porquês que a cafeína é tão viciante. Todas as pessoas que utilizam qualquer substância que vai te dar mais energia, mais motivação, mais foco, elas vão querer acabar consumindo mais. E tem um lado que isso gera também uma tolerância no corpo, o nosso organismo, tanto que talvez até quem esteja ouvindo se identifique. Nós, às vezes, tomamos uma xícara de café e sentimos aquela grande energia. Na faculdade, a gente fazia isso. E aí, aos poucos, foi aumentando para 2, foi aumentando para 3. Aí, depois, trabalhando naquela correria, aumenta para 5. Isso não é legal, porque realmente a cafeína ela faz essa tolerância. Então, ela ativa o nosso sistema nervoso simpático. E quando ele é ativado, por isso que ele é classificado uma substância psicoativa, por ativar o sistema nervoso. E daí ele vai levar ao cérebro uma sensação de alerta, uma sensação de energia, uma sensação maior de motivação, de foco. Para atletas, aumenta também o tempo de exaustão. Então, o tempo de exaustão é o tempo que um atleta ele consegue ficar em determinada atividade de alta intensidade sem ter uma fadiga. Então, para o atleta isso é muito bom. Então, se ele corria 20 minutos em determinada intensidade, ele vai conseguir aumentar um pouco mais desse tempo por estar suplementando a cafeína. Então, é dessa forma que ela age, modulando essa resposta do cérebro. Certo. E na questão do treino, ele também ajuda na queima de gordura? Então, isso é um mito e uma verdade que nós temos sobre a cafeína. Porque eu não sei se eu considero um mito ou uma verdade, porque a cafeína, ela tem um efeito termogênico mesmo, então ela aumenta a produção de calor no nosso organismo, e sempre que aumenta a produção de calor no nosso corpo, ele vai gastar mais calorias, então aumenta a taxa metabólica basal. Só que daí, quando nós vamos colocar realmente ao pé da letra para entender o quanto é isso, é um gasto de 3 a 11% que a cafeína ela vai aumentar. Então, se nós formos pensar, não é uma grande quantidade de calorias. Às vezes, 60 calorias, 70 calorias, 80 calorias, dependendo da pessoa ou do organismo. Aí, por exemplo, uma maçã tem 60 calorias. Então, vai aumentar realmente o gasto calórico, mas não é uma quantidade muito alta. Então, eu não acho que dá pra gente considerar que a suplementar a cafeína ou tomar café vai te ajudar realmente na perda de gordura de uma maneira que seja tão eficiente. E também tem a questão da tolerância. O nosso corpo ele vai se adaptar com a cafeína. Então, a curto prazo terá esse efeito, mas não a longo prazo. Então, é uma verdade, mas é pequeno, não é tão significativo. Você comentou essa questão de ser mito, de ser uma verdade. Quais outros mitos que você destacaria em relação ao café? Vamos pensar.
Um mito que eu vejo muito na prática. Algumas pessoas falam que tomam café à noite, mas conseguem dormir da mesma forma. Então, pode ser uma verdade na teoria, só que na verdade, nós não temos um sono tão reparador quando tomamos café à noite, por mais que você não sinta. Então, essa pessoa que metaboliza rápido a cafeína é a pessoa que vai tomar o café à noite e não vai sentir essa dificuldade no sono. Mas ela não vai ter um sono tão reparador, um sono tão profundo, quanto se ela evitasse também esse café à noite. Um outro mito, verdade, que a gente pode considerar é a questão do horário, que tem um não horário para tomar a bebida que tem a cafeína. Então, tem um horário sim, ela dura horas no nosso organismo até ser metabolizada. Então, eu sempre indico parar o mais cedo possível à tarde, 2, 3, 4 horas da tarde, no máximo 5, dependendo do seu grau de metabolização também, e se você tem uma dificuldade no sono também. E também tem alguns problemas de saúde que, além do que a gente comentou antes, por exemplo, TDA pode acabar acelerando ali essa questão mental. Também recomenda, já li sobre recomendações também parar bem cedo ao longo do dia. Quais seriam outras questões, assim, como TDA, outros transtornos que deveria ter mais cautela nessa ingestão? Pessoas com déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, depressão. Eu sempre gosto de evitar substâncias que sejam muito estimulantes. Às vezes, essas pessoas, elas gostam de ter algum suplemento que ajude nesse foco, principalmente um déficit de atenção, por exemplo. Mas eu nunca gosto de utilizar algo que vai estimular o cérebro dela. Eu gosto de utilizar, por exemplo, uma substância que é a L-tianina, que ela ajuda mais no relaxamento. Então, aquele cérebro que está muito acelerado, ele vai conseguir focar mais. Então, substâncias que atuem nesse sentido. A recomendação para essas pessoas, ela vai cair a quantidade, então seria no máximo as 200 miligramas. Então, isso equivale a mais ou menos 2 xícaras de café no dia. Mas se essa pessoa toma algum chá, então já cairia para 1 xícara e 2 de chás. Então, essa seria uma média legal, parar o mais cedo possível. E sempre tentar não tomar o café já para ter o efeito melhor, mais ou menos 1 hora antes de quando essa pessoa busca essa performance. Então, se é para estudar, é para uma prova às 2 horas da tarde. Então, tomar essa bebida 1 hora da tarde, que assim ela vai conseguir aproveitar melhor o efeito da cafeína. Aí isso já ajuda ela a não querer tomar mais, porque já teve o benefício. E aí, no caso, teria que também aumentar o consumo de água? Ou normal, assim, os 2 litros por dia? Esse é outro mito ou verdade da cafeína. Também é dito que a cafeína ela estimula a desidratação. E acaba sendo também um mito uma verdade, porque a cafeína ela tem esse poder um pouco mais diurético, só que também é uma quantidade muito pequena em questão de perda de peso, por exemplo, e é quando o consumo é feito acima de 500 miligramas de cafeína. 500 miligramas é muita quantidade, seriam 10 xícaras de café. Então, a cafeína ela só vai estimular a desidratação se for em muita quantidade, mas se for, então, nesse caso, precisa aumentar o consumo de água, mas é o esperado que essa pessoa nem tome toda essa quantidade. E o ideal de água é 35 ml por quilo de peso para todas as pessoas. Então, se tem algum sintoma, por exemplo, muita retenção de líquidos, lipedema, casos mais específicos é legal um pouco a mais, mas mantendo essa faixa está ótimo e nunca considerar a bebida como água. Então, o café não pode ser substituído nessa conta de água também. Ah, bacana. E teria mais alguma consideração a respeito da cafeína que seja importante ressaltar, Tainara? Cuide as quantidades para quem esteja ouvindo. Preste atenção em todas as bebidas que não sejam só a cafeína. Evite cafeína à noite. E teste também, às vezes nós ficamos tão acostumados só no café, mas tente incluir também um chá diferente, uma suplementação. Aí, ao invés de ser só cafeína, substituir por outro tipo de suplementação, até para você conhecer no seu corpo e ter estímulos diferentes também. E sempre quanto mais a gente consegue variar, melhor. E quais seriam os outros tipos de suplementação que você comentou agora? Eu gosto bastante da taurina, que ela auxilia muito na questão de performance, tanto no treino quanto na performance e também mental. Até uma curiosidade, outra, é que em bebidas energéticas nunca tem só a cafeína, sempre é cafeína junto com a taurina. Porque a cafeína ela estimula e a taurina ela te auxilia no foco. Então, assim, a gente consegue equilibrar o que seria... Se a pessoa só tomar muita cafeína do energético, ela vai ficar muito agitada. Então, assim, ela consegue ter esse equilíbrio. Também nós temos um suplemento que é chamado Extra, que é bem interessante para performance, que não é um estimulante, ele é legal para quem treina à noite também. E nós também temos suplementos que ajudam na circulação, na vasodilatação.
Então, quando nós estamos treinando, precisa ir sangue para o músculo, precisa ir nutrientes para o músculo. E suplementos como citrulina, nitrato, eles vão auxiliar nessa circulação sanguínea. E quanto mais isso for rápido, quanto mais isso for intenso, melhor a performance. Então, algumas opções. Então é isso, Tainara. Gostaria de fazer mais alguma outra consideração? Acho que não. Acho que não. Então tá bom. Eu agradeço a sua participação. Obrigada. Sempre será bem-vinda aqui no Jornal do Oeste. E agradeço também você que nos acompanhou aqui no Conversa Oeste de hoje. Essa foi a conversa com a Tainara Gotardi, nutricionista aqui em Toledo. E convido você também para acompanhar as nossas redes sociais do Jornal do Oeste. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Também agradeço o Marcelo, que está sempre aqui nos acompanhando em todos os episódios, ali operando as câmeras, o som. Muito obrigada, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigada, Tainara. E até breve, até o próximo episódio do Conversa Oeste. Obrigada, Joana. Adorei participar.